Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu estarei realizando o meu top 5 livros de economia para iniciantes. É importante observar que como se trata de um ranking, e eu só vou listar 5, vão ter livros que vão ficar de fora, ou porque eu acredito que eles não sejam um dos 5 melhores livros que eu já li para iniciantes, ou porque eu não li o livro. Obviamente eu não li todos os livros de economia para iniciantes. Então eu tive que selecionar 5 dos livros que eu li. E se você discordar da lista, achar que falta algum livro, deixe o seu top 5 livros de economia para iniciantes nos comentários. Em quinto lugar, a gente tem o livro da economia, que é este livro aqui. Este livro ele tem diversos autores, salvo engano são 7 autores, e ele basicamente resume a história do pensamento econômico de uma forma bem didática. Eu já tenho uma resenha especialmente sobre esse livro, onde eu comento ele em mais detalhes, mas basicamente é isso, ele vai contar a história do pensamento econômico de uma forma resumida, de uma forma muito didática. Ele tem vários esqueminhas assim, que apresentam a ideia de forma resumida. E, além disso, ele vai falar tanto de economistas que vieram antes de Adam Smith, vai falar dos economistas clássicos como Adam Smith, David Ricardo, Sam, Malthus, como os que vieram depois deles, como, por exemplo, Alfred Marshall, Hayek, Milton Friedman, e vai falar até mesmo de economistas mais atuais, como Robert Lucas, Paul Krugman, etc. O quarto lugar do nosso ranking vai para o livro Como uma Economia Cresce Bem Como Não. E basicamente este livro é economia em quadrinhos. Então, por meio de uma história em quadrinhos, o autor vai apresentar diversos conceitos econômicos fundamentais. A história se passa numa ilha pouco habitada, e aí a gente vai vendo a economia crescer, o que faz a economia crescer, como a gente vai vendo o que faz uma economia diminuir, o que gera as crises nas economias. Este livro em quadrinhos vai explicar coisas como poupança, investimento, taxa de juros, inflação e muito mais de uma forma bem didática e bem divertida. A história é muito engraçada, acessível para iniciantes e ensina conceitos fundamentais. Com certeza eu recomendo este livro e por isso ele aparece no nosso top 5, na quarta posição. O terceiro lugar vai para a obra Economia em uma Única Lição. Esta obra aqui ela tem uma edição um pouco mais nova, que a gente tem também aqui no Economia para Iniciantes, que é uma com capa cinza, vou deixar a foto aqui, e tem essa edição um pouco mais antiga que tem em PDF no site do Instituto Mises Brasil. Esta obra aqui ela foi escrita por Ian Hazlitt, que é um autor norte-americano, e ela basicamente vai explicar a lição mais importante da economia e vai aplicar esta lição em diversas situações. No meu clube de membros do canal, eu estou fazendo uma série onde eu estou analisando capítulo por capítulo desta obra. Então a gente tem no episódio 1 a análise do capítulo 1, no episódio 2 a análise do capítulo 2 e assim por diante. Atualmente a gente está no episódio 4 e essa semana vai sair o episódio 5. Então este livro é muito interessante porque ele vai ensinar a lição mais importante e expandir ela para diversas situações. Muitos economistas, inclusive o Prêmio Nobel em Economia Hayek, defendem que este livro é a forma mais rápida de você aprender economia, ou pelo menos aprender a lição mais importante de economia. Então, evidentemente, não é lendo este livro, e o Hayek também não defende isso, que lendo este livro você vai saber tudo o que você precisa saber sobre economia, mas por meio deste livro você vai saber uma lição importantíssima e vai aprender relativamente bastante sobre economia, em um livro relativamente curto. Como você pode ver, ele é bem curto mesmo. Ele deve ter, vou até confirmar aqui, um pouquinho mais de 200 páginas. E o segundo lugar da nossa lista top 5 livros de economia para iniciantes vai para a obra Economia Básica de Thomas Sowell. Essa obra aqui ela foi originalmente publicada em um volume só que chama Basic Economics, por isso eu coloquei ela como um livro só, porque a edição original ela é um livro só. Mas a edição em português ela é dividida em 2 volumes, relativamente curtos, que é o volume 1 e o volume 2. Espera aí, é o contrário. Este é o volume 1 e este é o volume 2. E ela, como o próprio título da obra indica, Economia Básica, um guia voltado para o senso comum, ela é uma obra de economia, escrita numa linguagem
mais acessível para o público geral. Então você não precisa ser economista para ler essa obra, você não precisa entender as linguagens técnicas de economia, etc., porque tudo vai ser explicado pelo autor de uma forma muito didática. Eu confesso que eu fiquei em uma grande dúvida se eu colocava essa obra em primeiro lugar ou se eu colocava ela em segundo. Eu acabei optando por colocar em segundo lugar, mas ela é extremamente boa e ela foi a primeira obra de economia que eu li. Então, eu sou muito grato a essa obra e ela tem o mesmo objetivo que o presente canal, que o meu canal, que é trazer a economia para os iniciantes, para a pessoa comum. Então eu compartilho deste objetivo com o professor Thomas Sowell. Claro que ele sabe 1000 vezes mais de economia que eu, mas essa obra aqui eu acho espetacular. E o primeiro lugar e o melhor livro de economia para iniciantes, na minha opinião, pelo menos o Gabriel de hoje, 2023, considera que é o melhor livro de economia para iniciantes, é a obra Introdução à Economia, de Gregory Menkel. Lembrando que eu posso mudar de opinião depois, futuramente, mas até hoje essa foi a melhor obra, junto com a Economia Básica, mas como eu precisava colocar alguma em primeiro lugar, escolhi colocar ela, até porque ela serviu de base para grande parte da minha playlist Introdução à Microeconomia. Não foi só essa obra, a obra Microeconomia do Daniel e do Robert também serviu de referência, e outras obras também, como Economia Básica, o livro da economia, etc. Mas essa obra aqui, ela me ajudou demais, e ela é um livro muito completo. Essa aqui é uma edição mais antiga, mas eu tenho em mídia digital uma edição mais nova, de 2013, e ela basicamente vai apresentar a grande maioria dos conceitos de economia, vai abordar tanto a parte microeconômica, a primeira parte desse livro trata da microeconomia, como a parte da macroeconomia na segunda parte deste livro aqui. Este livro é muito didático, o autor é muito didático, ele tem uma lista de exercícios no final de cada capítulo que ajuda demais para você treinar o que você aprendeu. E eu coloquei ele em primeiro lugar porque ele é o livro mais completo da lista. Embora todos os livros que eu coloquei aqui eles sejam para iniciantes, todos eles sejam bons, o Introdução à Economia do Gregory Menkel, ele é o que vai tratar do maior número de assuntos e de uma forma muito didática. Então, o cara que leu Introdução à Economia do Gregory Menkel, ele já tem um conhecimento razoável sobre economia. E claro que também porque o livro é bem grande, como vocês podem ver aqui, é um tijolão. E esse livro é utilizado como livro-texto nas melhores faculdades de economia do mundo, pelo menos na maioria dessas. Então, a obra Introdução à Economia, na minha opinião, pelo menos o Gabriel de 2023 pensa isso, é a melhor obra de economia para iniciantes. Bom, então este foi o meu top 5 livros de economia para iniciantes. Se você gostou, eu peço que você compartilhe este vídeo com os seus amigos ou se torne membro do canal. Como eu disse, como membro do canal, você vai ter acesso à minha série onde eu estou analisando a obra Economia em uma Única Lição. É isto. Se você tem uma visão diferente, tem um top 5 diferente, eu peço por gentileza que deixe nos comentários, com educação, é claro. Gabriel, meu top 5 é esse, eu com certeza vou ler. E é isso aí. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.